Olá pessoal, boa noite. Meu nome é Rafael Ribas, eu sou instrutor, tutor presencial do Polo da Unip, aqui de Itapeva. E na aula de hoje, né, uma aula instrucional, a gente vai falar um pouquinho sobre o que é o sistema de ensino online, né, o sistema de ensino interativo que vocês estão cursando. Quem são os componentes, né, que integram esse tipo de sistema de ensino? Qual é a nossa rotina pedagógica, né, do semestre e como que você faz para estar cursando efetivamente essas aulas, tá bom? Então vamos lá. Bom, pessoal, esse sistema então de ensino, né, no qual vocês participam, é o sistema de ensino interativo, tá? Então esse sistema de ensino interativo, ele privilegia, né, o ensino no ambiente virtual de aprendizagem, que vocês vão ouvir falar muito sobre ele, que é o AVA, né? Então sempre nós tutores vamos estar nos referindo ao sistema chamando ele de AVA, que é o nome que ele recebe da Unip, tá? Então ele é um espaço em que o aluno pode acessar todo o conteúdo do curso, disponibilizado a qualquer momento pela internet. Então não há necessidade de você cursar, né, num um certo horário ou que você tenha ali uma rotina, né, a seguir. Essa rotina é importante para vocês, mas ela é flexível de acordo com o horário que vocês podem estar participando, tá? Então a aula pode ser assistida de manhã, à tarde, à noite, de madrugada, tudo no final de semana ou em pequenas doses durante a semana, aí é vocês que vão ditar esse ritmo, tá? Não há uma necessidade de vocês cursar, né, em um horário pré-determinado. São vocês que vão fazer que irão fazer, né, essa rotina de estudos, tá certo? Bom, você nunca estará sozinho, tá, pessoal? Nós temos aí na Unip o que nós chamamos de professor conteudista, tá? Que é o professor que elaborou ali a sua disciplina, ele foi, né, pesquisou o mercado de trabalho, viu os assuntos mais atuais de cada área e ele, junto com uma outra equipe, né, de professores também, todos com mestrados, doutorados, então são professores altamente capacitados em suas áreas, tá? Eles que elaboraram então a disciplina, né? A maioria das vezes são os mesmos professores que gravam as videoaulas e fazem a apostila de vocês que acompanham a disciplina, tá? Além do professor conteudista, que ele já gravou as aulas, já deixou o material, nós temos uma equipe de tutores online que fica disponível para vocês lá no sistema da Unip, no site que nós vamos ver daqui a pouquinho, tá? Esses tutores trabalham lá em São Paulo, na central da Unip, e eles fazem um rodízio para atendê-los 24 horas, né? 7 dias por semana. Então sempre vai ter alguém online lá no telefone da Unip no 0800, que eu vou passar o telefone para vocês ali depois, tá certo? Então, esse pessoal, ele sempre vai estar lá disponível para vocês, tanto pela internet, né, para vocês mandarem suas dúvidas no fórum da disciplina, quanto pelo telefone, né? E vocês ligam lá no melhor horário para vocês, pedem para falar com o tutor do seu curso e o pessoal vai estar lá pronto para te ajudar. E tem o tutor presencial. No caso de vocês, sou eu, né? Eu sou o tutor presencial, eu faço essa ligação entre vocês e o nosso sistema AVA, né? Auxilio aí nos primeiros acessos para mostrar para vocês como é que faz o acesso, como é que vocês vão cursar as disciplinas, como é que você olha um calendário, como é que você vai se programar e vou estar dando suporte para vocês durante todo o curso de vocês, tá? Eu fico pela Unip 4 horas semanais, então toda terça e quarta, das 7 às 9 da noite. Então são os horários que eu vou estar mais ativo aí nos grupos de WhatsApp ou combinando uma aula ou outra instrucional ao vivo, tá? Mas essas aulas instrucionais não são obrigatórias, é mais para você pegar o começo, né, do estudo e tudo mais e ela não ocorre semanalmente, tá? Então, nesse início, eu estou fazendo bastante, porque são vários alunos que estão entrando, e a intenção é que vocês
peguem, né, os primeiros acessos, as primeiras formas de acesso, né? E aí depois vocês consigam caminhar por conta própria, lógico, sempre tendo o nosso amparo, tá? Do tutor presencial, e nos horários que eu não estou online, né, que eu não vou estar disponível, vocês têm lá os tutores de São Paulo, né, no 0800 e também pelo fórum, né? E além disso, você conta aí com o apoio de alunos de todo o Brasil. Então, você consegue conversar com os demais alunos através do fórum, né, que nós vamos falar logo mais. Então, lá no fórum, alunos do Brasil todo se reúnem, conversam, trocam informações, trocam telefones, e-mails, né, na tentativa de formarem grupos de estudos, grupos de trabalho. Então, é uma coisa bem legal. Bom, vamos falar um pouquinho da rotina acadêmica da Unip, tá? Então, quando eu ingresso na Unip, né, quando eu fecho lá o meu contrato com a universidade, pago a minha matrícula, eu estou fazendo uma matrícula de um semestre, tá? Então, nós trabalhamos aqui com ciclos semestrais. Dentro desse ciclo semestral, eu tenho ali o primeiro e o segundo bimestre, que a gente já vai falar sobre ele, tá? O PIN, ele entrou de encherido ali, não era para ele estar aqui nesse momento agora. Mas nós temos aqui então o primeiro e o segundo bimestre. Então são 2 meses de estudo para o primeiro bimestre e 2 meses de estudo para o segundo bimestre. Mas e aí, nós temos 6 meses, né? E aonde que estão os outros 2 meses? Então o primeiro mês geralmente é o mês de férias, ou é julho ou é janeiro, né? Depende de quando que você entrou. Então vocês entraram agora no segundo semestre do ano. Então, nós tivemos julho, que foi o primeiro mês, que foi o mês de férias, e aí o primeiro bimestre está sendo agora, né? Agosto e setembro. Outubro, opa, deixa eu só abrir para alguém aqui. Então, nós temos ali agosto, setembro como o primeiro bimestre e outubro e novembro como o segundo bimestre, tá? E aí dezembro é o mês dos alunos fazerem exames, né? Fazerem ali os acertos de nota, enfim, dar aquela preparada para entrar novamente de férias em janeiro, né? Onde se inicia mais um ciclo. O que nós temos a cada bimestre, que vai ser repetitivo para vocês, tá? Então vamos lá. Deixa eu só mudar meu slide aqui. Aí. Então nós temos algumas disciplinas, tá? Todo bimestre terão disciplinas e teremos o PIN, que é um projeto, é um trabalho que vai integrar todas as disciplinas que vocês tiveram no bimestre com a intenção de aproximar vocês do mercado de trabalho, de vocês enxergarem como é que as disciplinas se relacionam entre si, né? Então esse projeto aí vai ter também todo bimestre e é muito importante porque ele faz aí parte das notas de todas as disciplinas, tá? Então nós temos aí as disciplinas e o PIN. Vamos falar um pouquinho mais sobre eles. Bom, cada disciplina ela é dividida em unidades, tá, pessoal? Então, toda vez que a gente vê lá depois uma marcação no nosso calendário, a gente está falando de unidades. O que é uma unidade, tá? Então, uma unidade, ela é como se fosse uma aula semanal daquela disciplina, certo? Além das unidades, nós teremos depois a avaliação. Quando terminar todas as unidades, né, nós temos uma avaliação para fazer, tá certo? Bom, vamos falar um pouquinho mais sobre as unidades. Todas as unidades possuem o livro-texto, que é a apostila elaborada lá pelo professor conteudista, né, que nós falamos ali agora há pouco. Temos também as videoaulas gravadas. Normalmente são o próprio professor conteudista que grava as videoaulas. Mas há casos onde nós temos um professor conteudista que fez o livro-texto e um outro professor também com doutorado, com mestrado, que ali gravou as videoaulas, tá? O que são essas videoaulas? Elas são resumos que o professor fez em forma de slides e ele vai apresentar para vocês. Então, caso vocês aí queiram complementar ainda mais, né, o livro-texto, é importante que vocês assistam, né, as videoaulas.
Tem alunos que conseguem estudar somente lendo o livro-texto, tá? Tem alunos que preferem já, além de ler o livro-texto, também assistir as videoaulas, tá? E aí vai muito do formato como você prefere para você estudar. Mas em hipótese nenhuma, eu recomendo que você deixe de ler o livro-texto, porque ele é muito importante, tem uma informação ali bem mais completa. As videoaulas, né, é igual aquela aula de escola, quando o professor prepara para você. Às vezes tem um conteúdo muito grande e o professor resume, faz tópicos importantes sobre aquele conteúdo, mas se você quiser pegar o conteúdo todo, é importante que você sempre leia o livro-texto de cada unidade, tá certo? Bom, o que mais? Nós temos também, assim que vocês terminam de assistir as videoaulas, nós temos ali a atividade da teleaula. Então, toda unidade vai ter essa atividade, tá? Essa atividade, pessoal, ela tem a finalidade de marcar presença para vocês, tá? Então, quando você assiste e depois responde essa atividade da teleaula, você é como se estivesse respondendo chamada, né, na escola tradicional. Quando o professor chama seu nome lá, você fala presente, ele marca lá que você esteve presente na aula. No nosso sistema de ensino online, a maneira de você marcar presença é respondendo essa atividade de teleaula. O que é essa atividade de teleaula? São perguntas que o professor faz durante a apresentação dele, né? E ele responde depois dessas perguntas. Então ele dá uma pausa no vídeo, fala, agora vamos para um momento de interatividade. Ele faz uma pergunta, né? E aí, no começo do outra videoaula, aí ele responde aquela pergunta para você, tá? Bom, o que mais, gente? Além da atividade da teleaula, que vai garantir a sua presença, nós temos também os questionários, tá? Esses questionários, eles devem ser feitos com calma, porque eles são 10 perguntas de múltipla escolha. Então, tem a pergunta 1, e aí tem as alternativas, A, B, C, D e E, né? E aí você vai responder qual que é a alternativa correta. Prestem bastante atenção na pergunta, porque às vezes ele pergunta o que é correto, às vezes ele vai perguntar o que não é correto, né? Então, sempre tendo muita atenção à pergunta ali que é feita para que você consiga responder certinho. E aí, professor, como é que eu faço para responder isso aqui? Eu posso consultar o livro-texto para responder? Devem, tá? Sempre consultem o livro. Então, esse questionário é um momento de revisão, um momento que você vai parar e você vai rever o conhecimento daquela aula. Acesse de novo a videoaula se for possível, acesse novamente o livro-texto, tá? Para o pessoal que está no celular, é um pouquinho mais complicado, porque às vezes uma tela menor, para você ler um livro-texto, ele fica pequeno na tela. Então, use bastante aquele movimento de zoom, né, no celular, onde você arrasta com os dois dedos ali, faz um movimento de pinça, né, para ele aproximar o conteúdo para você, que senão fica complicado de você ler um livro-texto na tela do celular, tá? Então, façam bastante uso das consultas. Quando você começa um questionário, você pode responder ele com calma, não precisa enviar ele na hora, tá? Você lê bastante, responde ali. A hora que você terminou todas as 10 questões, você envia. Vamos supor que você começou tarde, né? Você começou ali, já era 11 horas a responder. Putz, deu aquele sono, você não está conseguindo mais prestar atenção. Você pode parar onde você estava no questionário, é só você não enviar. Amanhã, a hora que você voltar, vai estar respondido aquelas perguntas que você já havia começado, e aí você termina e envia, tá bom? Mas o que eu falo para os meus alunos? É importante que você reserve durante o seu dia horários para você estudar, né? Que você consiga começar e terminar durante um dia. Senão você não consegue completar aquele ciclo e fica muito picado os seus estudos e você não consegue se concentrar. Nada daquilo que você está aprendendo vai ficar memorizado, tá? Então separe no mínimo 1 hora por dia, 2 horas por dia, ou se você for estudar mais no final de semana, pega ali umas 4 horas de um sábado, umas 4 horas de um domingo, colocando intervalos, pausas para você levantar, tomar uma água, fazer uma outra coisa e voltar, tá? Porque assim você consegue completar um ciclo, né? E aí você acaba memorizando bem o conteúdo.
Maria, eu vou depois responder no final para você, tá bom? Só para a gente, eu já vou emendar esses assuntos aqui, eles vão ser respondidos durante a nossa apresentação, mas depois eu friso de novo as respostas para você, tá bom? Pessoal, podem fazer igual a Maria Tereza, tá mandando perguntas ali no chat, tá bom? Pode ir mandando as perguntas, que daí à medida que vai entrando aqui o conteúdo, eu já vou linkando ali, e no final da aula eu respondo de novo para vocês, tá bom? Bom, pessoal, sobre as avaliações, né? Nós antigamente, né? Quando a gente fala antigamente, era o ano passado, antes da pandemia, né? Nós tínhamos avaliações presenciais lá no polo. Então, os alunos precisavam ir até o polo, né? Então, os alunos de outra cidade vinham até o polo para fazer as provas. Todas as unidades eram feitas na própria plataforma, mas as avaliações eram feitas numa semana específica e nós fazíamos lá no polo de Itapeva, tá? O que aconteceu? Com a pandemia, não podemos nos reunir, né? Tem que evitar aglomerações. Os questionários, esses mesmos questionários que eu já falei com vocês aqui em cima, passaram a ter a validade de avaliação, tá? Então, durante a pandemia, nós tivemos aí o questionário valendo como avaliação, tá? Após passar essa pandemia e tudo voltar à normalidade, assim esperamos, né? Nós vamos voltar a ter avaliações lá no polo de Itapeva, tá? Aí, lógico, nós vamos avisar vocês, né? Ó, pessoal, essa semana vai ter provas, daí vocês têm que se programar para vir para fazer as provas. E como que funcionam as avaliações? Quando voltar, né? Nós teremos uma avaliação para cada disciplina, tá? Não é uma avaliação geral, é uma avaliação para cada disciplina. Então você pode, por exemplo, ir numa terça-feira no polo, faz a avaliação de uma, duas disciplinas, se você quiser. Na quarta-feira você volta, faz mais uma, mais duas e assim por diante, tá? Normalmente são 3 disciplinas a cada bimestre que precisam ser feitas avaliações. Por quê? Nós temos mais disciplinas, mas as outras disciplinas já são avaliações online mesmo, tá? Então essas não vão mudar. Mas tem algumas disciplinas que eram presenciais, durante a pandemia agora passaram a ser online com os questionários, mas assim que acabar a pandemia, voltarão a ser presenciais, tá bom? Eu acho que para esse bimestre agora vai continuar os questionários, tá? Não há previsão de volta ainda para as avaliações. Mas se houver novidade, nós avisaremos vocês com bastante antecedência. E nós temos também, então, avaliações que são online já, tá? Como, por exemplo, vocês estão tendo agora, ó, Introdução à Educação à Distância. Essa é uma disciplina em que eu tenho uma avaliação online. Estudos disciplinares, né? Também é uma disciplina que ou se não entrou para vocês, vai entrar em breve. Ela tem ali a avaliação online. O que vocês devem ficar atento? Algumas disciplinas não aparecem a marca colorida lá no calendário, tá? Mas nem por isso elas deixam de existir ali para nós, elas continuam existindo. Como é o caso de estudos disciplinares, que não aparece a marcação semanal, tá? E introdução à educação à distância. Geralmente só tem um símbolo marcando quando que inicia. Daí o aluno que vai se programar para fazer aquelas unidades, depois fazer a avaliação. Então essas disciplinas, a avaliação já está liberada para vocês, vocês podem chegar lá e fazer. As demais disciplinas, que são relativas ao seu curso mesmo, né? Aí sim, elas têm uma avaliação presencial que no momento está sendo através dos questionários. Então esses questionários aqui, que nós falamos aqui em cima, normalmente você tem ali 3 tentativas para você responder, tá? Só que durante a pandemia agora, está sendo 6 tentativas. Então vocês vão ter ali muitas oportunidades de responder aquilo de forma correta. Ele também tem, gente. Pessoal, deixa eu só perguntar para vocês, saiu bastante gente aqui da apresentação agora. Tá aparecendo na minha tela para vocês que ficaram? Para a Luciane, para o Alair? Ok?
Pode fazer que sim com a cabeça, acho que está aparecendo a imagem de vocês. Beleza? Ok, obrigada. A gente não precisa abrir. Olha lá, acho que saiu sem querer, olha aí. Não sei se o Google Meet que está derrubando todo mundo ou se aconteceu alguma coisa, Luciane. O pessoal às vezes não. Ah, o Lair voltou, beleza. Às vezes a conexão que tá ruim aí, né? Aí a minha conexão acaba derrubando também. Bom, pessoal, continuando, né? Lembrando que eu estou gravando aqui, depois eu vou disponibilizar esse vídeo para vocês. Então, algumas disciplinas, avaliação através de questionário, e outras disciplinas possuem as avaliações online. Vocês vão entrar, lá vai ter uma marca assim, ó, avaliação. Aí você pode fazer a avaliação. Continuando aqui, esse aqui é um fluxograma que eu coloquei, um desenho, né, para lembrar mais ou menos da nossa rotina, tá? Todos esses cursos aqui, ó, que eu coloquei aqui em cima, seguem a mesma estrutura, tá? Então, são cursos de gestão, né, tecnologia da informação, redes de computadores, a parte de marketing, hospitalar, pública, recursos humanos e assim por diante, tá? Então, todos esses cursos que estão aqui, né, gestão ambiental, agronegócio, logística, eles seguem esse fluxograma aqui, certo? Então, nós temos lá disciplinas teóricas, né, que são avaliações presenciais, foram substituídas pelo questionário do AVA durante a pandemia. Então, esses questionários têm 6 tentativas cada, tá? E nós temos a atividade da teleaula, que é para validar a frequência. Temos também uma disciplina chamada Estudos Disciplinares, que vai ter a cada bimestre para vocês. Temos a disciplina Introdução à Educação à Distância, que é a primeira vez só que ela tem, só no primeiro bimestre. Ela é só para trazer o aluno para o mundo do EAD, as informações pertinentes ao mundo EAD. Depois ela não volta mais, tá? E lá na frente do seu curso, né, lá pelo terceiro semestre, você terá disciplinas optativas, são aquelas que você vai escolher, né, se você quer, qual que você quer fazer. Eles vão te dar várias opções de disciplinas e aí você escolhe uma para fazer, mas isso lá para frente, lá no terceiro semestre. Então, essas disciplinas aqui, elas têm avaliações online. Então, mesmo que saia da pandemia, as avaliações continuarão sendo online. Nós temos também o AVA, né, que são os questionários que são feitos a cada unidade. E nós temos também a atividade da teleaula, né, que vai validar a frequência de vocês. Bom, para essas avaliações, como que é feita a sua nota final, tá? A sua média final, que eu abreviei aqui para MD. Então, nós temos lá a prova, quando voltar a ter prova presencial, né, as provas online, elas valem 70% da sua nota, tá? Então, grande parte da sua nota vem da prova. 20% da sua nota vem do PIN, que é o projeto que nós vamos falar daqui a pouco. E apenas 10% vem dos questionários. Agora, durante a pandemia, os questionários assumiram o papel de avaliação. Sendo assim, eles incorporaram 70% que era da avaliação e passaram a valer 80%, né? Eles valiam 10, ganharam mais 70% que era da prova, passaram a valer 80%, tá bom? E os 20% continua sendo o PIN. Então, nesse bimestre agora está muito fácil, gente, porque só os questionários já valem 80% da nota, tá? Então fica bem fácil para vocês estarem sendo aprovados nesse bimestre. A média final, caso você fique de exame, né, tem que valer 5. Então aqui eu coloquei a média final é a média da disciplina mais o exame dividido por 2, tá? Faltou uma barrinha aqui, dividido por 2. E aí tem que somar 5, né? Como que é a nota da Unip? A nota da Unip é 6, certo? É 6, que é a sua nota para você ficar aprovado.
Se você tirar menos que 6, você está reprovado. Aí você precisa fazer exame. E aí, no exame, você precisa tirar o suficiente ali para juntar 10 pontos. Vamos supor que você tire 5 na avaliação, na sua média final, né? Você precisa tirar 5 no exame, juntando os dois dá 10, tá bom? Se você ficou com 4, você precisa tirar 6 no exame. Então, sempre a soma das duas notas tem que tirar 10. Bom, gente, falando sobre o projeto integrado multidisciplinar, o PIM, tá? O PIM, então, ele é bimestral, não tem exame, ou seja, eu tenho que fazer ele, entrego, mas eu não tenho recuperação do PIM. Caso eu não fique com uma nota aprovada, eu preciso fazer ele de novo num outro bimestre, né? No outro semestre, no caso. Tá? Não se preocupem com notas reprovadas nesse primeiro momento, porque nós não temos no início que fazer nenhuma dependência, tá? Então vocês podem ficar aí em disciplinas com nota abaixo, e aí lá para frente a gente recupera. Mas o PIM, né, nós temos a cada bimestre, então é importante que vocês se programem futuramente para fazer o PIM, né? Eu vou explicar, eu vou ter uma nova reunião com vocês falando especificamente sobre o PIM, né, como que a gente deve proceder. E aí, a hora que vocês entregarem, vocês vão ter uma nota lá que vai de 0 a 10. E 6 para cima já está aprovado, tá? Atividades complementares, carga horária. Então, todos os cursos têm atividades complementares para realizar. O que são atividades complementares? São atividades como leitura de um livro sobre a sua área, assistir um filme sobre a sua área, né? De repente participar de eventos, feiras de exposição, então tudo isso aqui normalizar, né? Mas o que vocês podem fazer enquanto isso é leitura de livro, né? Assistir um filme. Todas essas atividades a gente faz um relatório e tem depois um portal lá para a gente entregar essas atividades. A cada atividade que eu faço, ela tem um valor de horas. Por exemplo, assistir um filme e fazer um relatório sobre ele é 10 horas. Ler um livro, fazer um relatório sobre ele, também 10 horas, né? Então, olá, Edilson, tudo bem? Eu vou só deixar você no mudo aqui, tá bom? Depois a gente abre um espaço no final para a gente conversar. Vamos concluir a apresentação aqui. Então, pessoal, é importante que vocês mais para frente se interem, né, sobre esse assunto de atividades complementares, né? E aí nós vamos falar mais a respeito mais para frente, tá? Mas de imediato, eu tenho uma apostilinha lá, né, que é fornecida pela própria Unip, e vocês podem ter mais informações lá sobre quais tipos de atividades eu posso fazer. E é assim, até o final do meu curso, eu tenho que ter cumprido essas 100 horas, tá? Mas eu não tenho uma meta. Por exemplo, eu não tenho que fazer 30 horas esse semestre, mais 30. Não. Se chegar no último semestre e não tiver feito nada ainda, você pode fazer 100 horas no último semestre. Dá tempo tranquilo, vocês vão ver que é bem simples de fazer. Isso aqui, ó, todas as faculdades, todos os cursos superiores, seja presencial ou online, todos eles têm, tá? Que são as atividades complementares. Bom, gente, continuando na nossa apresentação aqui, vamos falar sobre o PIM, né, que eu falei para vocês ali. O PIM, então, ele é um trabalho que vocês terão para fazer aí todo bimestre, tá? É um trabalho que você pode fazer em grupos, então é importante vocês, de repente, se conversar lá no grupo de vocês, ver se mais gente, né, vai fazer aquele trabalho, vocês podem fazer juntos. Se não conseguir fazer junto com alguém daqui da Peva, né, de repente você é o único do seu curso, você pode fazer com alunos do Brasil todo, tá? São até 6 pessoas para fazer o PIM. O que é esse PIM? É um projeto, então, que vai integrar todas as disciplinas do bimestre num único trabalho. E esse trabalho já vem um roteiro para você fazer, tá? Então você não vai precisar ficar pensando, nossa, o que eu vou fazer nesse trabalho? Não, já tem um roteiro, o que você vai ter que pesquisar.
Se é uma empresa que você vai ter que entrevistar, né, vai ter tudo certinho lá, o que você tem que perguntar, de acordo com a sua disciplina, tá? Então ele é bem tranquilo de ser feito, porém, não podemos deixar para a última hora, senão pesa muito, tá? Fica um tempo bem curto para fazer e acaba não dando certo. E eu tenho depois ali, eu forneço para vocês os modelinhos já formatados no Word, tá? Então, se você não tem muita familiaridade com o Word para formatar trabalhos, de repente é a sua primeira vez que está fazendo um trabalho no Word, eu já tenho alguns modelos ali pronto, onde vocês podem só apagar o conteúdo e fazer do jeito de vocês, tá? Mas pelo menos formatado já vai estar para vocês poderem entregar depois, tá? Então, PIN todo bimestre. Ele vai abrir agora, acho que no final de agosto. Assim que abrir, já entrem lá na disciplina, para dar uma olhadinha, né, uma lida lá para você se inteirar do assunto. Vamos continuar aqui. Estudos disciplinares, tá? Então, todo bimestre vai ter esses estudos disciplinares, que são, assim, estudos que não estão ligados diretamente com o seu curso, tá? São temas que a gente chama transversais, ou seja, que são essenciais para qualquer curso que você for fazer. Então, são disciplinas como leitura e redação, de repente, interpretação de texto, lógica matemática, coisas ambientais, né? Por exemplo, uma aula de Libras, enfim, são conteúdos que são relativos a todos os cursos. Então, todo bimestre você vai ter uma disciplina chamada Estudos Disciplinares. E tanto ela quanto o PIN vai ter uma numeração. Por exemplo, agora nós estamos no terceiro bimestre do ano, então vai ser Estudos Disciplinares 3. O PIN também vai ser PIN 3, tá? Por quê? Porque nós estamos no terceiro bimestre. E vocês vão continuar com essa numeração só subindo. ED4, ED5, ED6. A hora que chegar lá, por exemplo, na última, ele volta depois para o primeiro. Vocês não tiveram a 1 e a 2. Vocês vão ter no final do curso, tá? Esse primeiro ano do curso de vocês, ele é todo modular, ou seja, não tem problema se você fizer o terceiro antes do primeiro, que não vai atrapalhar os seus estudos, tá? Continuando, as atividades complementares, então já comentei com vocês, são atividades diversificadas, né, como leitura, atividade cultural, assistencial, que tem como objetivo contribuir para a sua formação, tá? Então, após realizar a atividade, o aluno vai elaborar um relatório indicando como que foi a realização dessa atividade e vai relacionar essa atividade com a sua área de formação. Vamos supor que eu sou da área de agronegócio e eu assista lá um filme, um documentário falando sobre a Mata Atlântica, sobre o Amazonas, enfim. E eu resolvo fazer um relatório sobre esse documentário. Legal, né? Eu posso fazer um relatório no Word, né, por exemplo, e eu vou colocar lá, olha, essa atividade foi assistir um documentário, é, você coloca o nome do documentário, quem produziu, por exemplo. Você coloca mais ou menos o enredo daquele documentário, né? Pode ser um filme, pode ser uma série, pode ser um. Enfim. E aí depois você vai colocar de que forma que aquela atividade contribuiu para o seu curso, né? Olha, me ajudou a entender melhor o meu curso, a minha área, o impacto das minhas ações, enfim, tá? Depois eu ajudo vocês até, inclusive, a elaborar um relatório, tá bom? Nos primeiros aí, eu sempre dou essa ajuda para o aluno, tá? Então, são as atividades complementares, vão estar presentes durante toda a sua formação. Porém, como falei para vocês, não tem uma meta. Não preciso fazer tudo agora e depois, né? Ou então fazer um pouco por cada semestre. Vocês que vão ver o ritmo que fica melhor para vocês, tá? Pessoal, deixa eu só mostrar aqui agora, rapidinho. Eu não vou estar gravando essa parte, tá? Eu vou encerrar aqui a apresentação, mas eu vou continuar aqui com vocês só para mostrar como é que nós fazemos acesso ao sistema. Aqueles que estão acompanhando pela gravação, né, posteriormente, poderão ter acesso a alguns vídeos também que eu gravei já sobre como fazer o acesso ao ambiente do aluno, tá? Bom,